É muito bom a gente poder ter a liberdade de debater ideias. E eu vou poder tentar andar um pouco rápido, porque eu tenho 4 qualidades que me fazem falar pouco. Eu sou mulher, eu sou professora e eu sou latino-americana e sou política. Então, essa campainha aí pode também me atropelar um pouco. Talvez eu seja uma das pessoas que vai destoar um pouco aqui. E não propositadamente, mas porque talvez eu não tenha o acervo de experiência para trabalhar com um pouco mais de pragmatismo e objetividade. Eu sou uma pessoa excessivamente sonhadora. Porque eu acredito profundamente que o sonho é a matéria-prima mais concreta da construção de qualquer coisa. Foi assim um grande projeto que substituiu as monarquias pelas democracias. Se alguém tivesse tentado conseguir financiamento para trazer a população de 1 bilhão de pessoas para 7 bilhões, de criar essas estruturas que levantaram e colocaram de pé um sistema que substituiu o feudalismo e se tornou essa potência que é cantada em verso e prosa por alguns chamada capitalismo e que agora se encontra em crise. Se alguém tivesse dito, vamos financiar esse empreendimento que vai produzir energia e comida para 7 bilhões de pessoas, a gente não teria conseguido esse financiamento. Mas o que moveu a humanidade foram ideias. Ideias. 3 palavras: igualdade, liberdade, fraternidade. E esse empreendimento fantástico está aí, graças aos ideais da Revolução Americana e da Revolução Francesa, fazendo uma condensação do que havia de melhor em termos de ideia até então. Então, eu venho para cá com esse ideal do sonho. E também com o ideal de que o novo não se cria do nada. O novo a gente faz a partir de outros elementos já existentes. Porque se não fizermos assim, a gente tem uma perspectiva niilista. É por isso que eu digo desde 2010, de que as coisas boas, se ganhasse, iríamos preservar. As coisas erradas iríamos corrigir. E encarar os novos desafios, aquelas coisas que ainda não foram feitas. Então, para a gente criar algum ponto de convergência aqui nesse auditório, eu gostaria de propor uma realidade desejada. Já que o sonho é a matéria-prima mais concreta que a gente tem para mudar o mundo, e depois, como disse o Adelmo Genro, aqui do Rio Grande do Sul, mudar o mundo mudado. Eu vou propor um exercício de algo que talvez nenhum de nós discorde. O que nós queremos como objetivo de Brasil? Qual é o nosso ideal identificatório para esse país que tem 12% da água doce do planeta, 22% das espécies vivas, mais de 200 povos que ainda falam 120 línguas, uma diversidade cultural fantástica, uma base tecnológica razoável, agricultável, que faz com que a nossa agricultura sustente a nossa balança comercial. O que nós queremos para esse país? E eu diria, nós queremos ser socialmente justos, economicamente prósperos, culturalmente diversos, politicamente democrático e ambientalmente sustentável. Eu duvido que alguém em sã consciência discorde do ideal desse. Em plena crise econômica, social, política e de valores e ambiental que estamos vivendo não só no Brasil, no mundo. No Brasil ela está agravada, mas é no mundo. Estamos vivendo quase um colapso civilizatório, mas eu não tenho tempo de falar disso aqui agora. No entanto, por mais que isso aqui todos nós concordemos, não há como substituir
a realidade fática pela realidade desejada em um passo de mágica. E a grande realidade é que, por mais que a gente concorde com esses grandes ideais, nós temos um dever de casa a fazer, que é a realidade de termos um país que está em profunda crise. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política e de valores. E quando eu digo valores, não é no sentido moralista da palavra valores. Quando eu digo valores, é no sentido do que sustenta a relação do homem consigo mesmo, com a natureza e com os outros homens. É a ética, como um dos 6 sistemas da filosofia, como a conduta ideal dos indivíduos. Não é a ética rigorista, não é a ética relativa, mas a ética dos valores. E na ética dos valores, nós estamos pagando um preço alto, porque fomos tomados pela ética relativa, a ética das circunstâncias. E o que temos? Um país que ficou 3 anos em recessão. O que temos? Um país que voltou a crescer 1%. Mas que não é ainda um crescimento sustentável. É o que os economistas chamam de uma recuperação cíclica, baseada nas commodities, principalmente agrícola, e baseada na capacidade ociosa que entra em atividade quase que por inércia. Não é em função de investimento, não é em função de que temos agora um ciclo de prosperidade sustentável. Essa é a realidade. Só para ter uma ideia, crescemos 1% e a agricultura brasileira cresceu 10%. Mas isso é algo que é sazonal. Nós dependemos de ventos favoráveis. No caso das commodities, que as coisas andem bem. E nem sempre os ventos sopram a favor. E de uma certa bonança internacional. E o que fazer quando os ventos sopram ao contrário, se a gente não tem uma economia que seja diversificada e sustentável para segurar o processo doloroso de crise? Do ponto de vista da crise social, a realidade mais dramática é que nós temos 13 milhões de desempregados. Imaginemos que por trás de cada emprego, eu sou de uma família muito humilde, dos Seringais do Acre, e de origem, enfim, sou professora do ensino médio. E eu sei que por trás de cada emprego, tem pelo menos 3 ou 4 pessoas que dependem dele. Nós nos orgulhávamos até ontem de ser a 8ª economia, nos orgulhávamos até ontem de ter tirado mais de 40 milhões de pessoas da pobreza e nos orgulhávamos de ser o país do pleno emprego. Agora temos 13 milhões de desempregados. Somos a 9ª economia. E, na verdade, os que nós tiramos da pobreza, já devolvemos para a pobreza. E eu, às vezes, que passei fome, concretamente passei fome, literalmente passei fome. No sábado da Aleluia de 1968, tudo que a minha mãe tinha para 9 filhos eram 2 ovos com farinha. Nós comemos e os adultos todos ficaram com fome. E eu olhei para o meu pai e disse, vocês não vão comer? E eles disseram, nós não estamos com fome. Para nos enganar, para que nós crianças não ficássemos culpados. E eu penso, se tivesse um Bolsa Família naquele tempo, minha mãe e meu pai teriam comido. E o Bolsa Família significa 0,5% do PIB. Mas o Bolsa Empresário dos campeões nacionais custa 5% do PIB. Então, quando eu digo que a matéria-prima mais concreta da vida é o sonho, e eu quero dialogar com esse fórum, eu quero dialogar com os meus concorrentes, e eu fico feliz de que a gente esteja conversando, e eu já quero propor, parabenizando vocês por essa oportunidade, de que de fato a gente faça o debate, não o embate. O Brasil não precisa de guerra,
Já nos roubaram a Petrobras, os fundos de pensão, o Belo Monte, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. E tem gente agora que quer roubar a única coisa que pode fazer a gente avançar. A nossa união, a nossa paz, o nosso respeito. Eu me lembro que em 2010, quando a gente ia para o debate, eu passava lá no escritóriozinho do Serra e dava um abraço no Serra. Ia lá no da Dilma, dava um abraço na Dilma. E até da Luciana Genro, que ficava me chamando de Poliana, eu ia do Plínio de Arruda, eu ia lá e dava um abraço. Agora a gente não consegue conversar, mas nem com a família na hora do almoço, nem no banco da igreja. Se a gente se integrar ao lado sombrio da força, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Eu quero ganhar, mas eu quero ganhar ganhando. Não vale tudo para ganhar. Eu não vou dizer uma mentira do Alckmin, uma mentira do Ciro, uma mentira do Amoedo, de ninguém. E eu entrei nessas eleições para literalmente oferecer a outra face. Para a face do ódio, o amor. Para a face da mentira, a verdade. Para a face do medo, a esperança. Vamos recuperar o sentido sagrado da oração de São Francisco de Assis, que muitos profanaram. O é dando que se recebe é uma das coisas mais bonitas da espiritualidade católica. E transformaram em falcatrua, em corrupção. Vou fazer uma campanha franciscana, mas com a matéria-prima do sonho. Se eu fosse uma pessoa... 10 segundos de televisão, Ciro Gomes. Um tiquinho de fundo partidário. Um partido com 3 anos. É uma luta de Davi contra Golias. Mas eu me ponho no lugar de Davi porque é vantajoso, né? Ele ganhou. Então, vai ser difícil. Mas eu pensei, na minha vida nada foi fácil. Nada foi fácil. Se eu fosse pragmático, eu ia botar na ponta do lápis. 16 anos, analfabetas, 5 malária, 3 hepatite, uma leishmaniose, uma contaminação por metais pesados, perdeu a mãe aos 14 anos, ajudando a criar 8 irmãos, 7 irmãos, e eu vou estudar, vou me tornar professora e vou ser candidata a presidente da República, vou ter 22 milhões de votos. Se eu fosse pragmática, eu jamais teria saído do lugar. Eu sou sonhadora. E nesse 1 minuto que me resta, eu quero chamar esse país a sonhar. A se encontrar com o seu ideal. Qual é o ideal identificatório desse país? Os americanos têm um ideal, a liberdade, estão sendo testados. Os europeus têm um ideal, estão sendo testados, porque estão deixando gente morrer na beira dos seus quintais, mas defendem direitos humanos. Qual é o nosso ideal identificatório? É de ser um país economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável. E o que faz a diferença é a educação, que cria igualdade de oportunidade. O que faz a diferença é a gente ser capaz de... Eu vou para as perguntas. Marina, muito obrigado. Muito obrigado. Um privilégio te receber aqui também na nossa casa. E usando então das 2 perguntas às quais eu tenho direito, às quais nós temos direito, eu começo com uma pauta. A senhora foi senadora da República, indubitavelmente é uma grande liderança política, uma liderança simbólica de um ideário que representa. E por vezes, até lhe dando a oportunidade aqui, lhe colocam que em dados momentos houve uma... A palavra talvez não seja mais adequada, mas uma omissão da Marina nos grandes debates nacionais que existiam, o debate da corrupção, que foi o debate que nós encontramos aí nos últimos 3 anos e tantos outros. Como a senhora entende esse ponto colocado por vezes pelos eleitores todos, e como se enfrenta isso? Não é necessário uma energia, um pouco mais de assintosidade para essas grandes pautas nacionais que estão hoje em voga? Tem um microfone. Bem, eu tenho convivido com
esses questionamentos, né, de que eu não estou me posicionando. E tem até um pessoal que faz uma campanha, Marina Sumida. Eu pergunto, vocês estão me vendo aqui? Então, obrigado. Porque eu tenho me posicionado o tempo todo. O problema é que hoje a gente tem, nessa polarização que já nos levou quase para um poço sem fundo, essa história de que se você não diz aquilo que está tutelado pelo vermelho ou aquilo que está tutelado pelo azul, você não existe. E eu tenho feito outra fala, outro lugar de fala. E a minha fala tem sido, eu sou contra o foro privilegiado. E a minha fala tem sido, eu sou a favor da punição em segunda instância, desde que se combine punição em segunda instância com o fim do foro privilegiado. Senão é dois pesos e duas medidas. Porque os empresários e os políticos que não têm foro estão sendo investigados e punidos. Mas, e o Renan? E o Aécio? E todos aqueles que estão no Palácio do Planalto, escondidos atrás do foro privilegiado. Não é a fala que está sendo feita, mas essa é a minha fala. Nós entramos no Supremo para que quem está sendo investigado não fique na linha sucessória. Nós entramos com o pedido da cassação do Cunha e do Aécio. Nós defendemos a cassação da chapa Dilma Temer por entender que era o melhor para o Brasil. E agora está provado que é. Quem quiser dizer que isso é omissão e não está se posicionando, que diga. Pode não ser a posição do PT, do PSDB, do PMDB, mas é a minha posição. Isso não tem nada a ver com omissão. Tem a ver com outra posição, com outro lugar de fala. E uma das coisas que nós precisamos defender é a nossa democracia. A democracia não pode ser um discurso vazio, um discurso oco. As pessoas têm liberdade de expressão. E hoje, cada um para dizer uma coisa, tem que pagar um tributo. Eu estou sendo muito disciplinada, mas o tributo é, se você quer alguma rede de proteção social política, comece do vermelho, comece dizendo alguma coisa do azul. Se você quer uma rede de proteção social do azul, comece dizendo alguma coisa do vermelho. E eu digo o seguinte, o PSDB deu uma grande contribuição com o Plano Real. O PT deu uma grande contribuição com o Bolsa Família, mas infelizmente precisam se reencontrar com seus com seus objetivos fundantes. E, se não for isso, de forma a tratarmos todos com isonomia, eu era obrigado a dar os 10 segundos finais da senadora, da nossa convidada, mas foram dados. Minha segunda colocação, falaste as palavras sonho e falaste as palavras ideia, e ainda trouxe o lema para nós da Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade. Esses três lemas, eles podem se confrontar de alguma maneira, em que o excesso de, ou uma fraternidade forçada e uma igualdade forçada, suprima os valores de liberdade. E usando talvez duas perguntas nos mesmos 3 minutos, algumas pautas concretas, por exemplo, na agenda econômica, quem eventualmente estará com a senhora para auxiliar um desafio na pauta econômica que temos tão forte nesses próximos 4 anos que se avançam? Bem, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, eles se combinam. Não vejo contradição entre eles. E acho que a liberdade é a coisa mais cara que a gente tem. E quando eu penso o ideal de liberdade, eu penso isso não de uma forma absolutizada. Não é? Veja bem, eu sou uma pessoa que tem fé. Mas eu não quero impor a minha fé a ninguém. Porque a fé é uma escolha.
Quem estuda a nossa cosmovisão ocidental sabe que quando a gente faz a síntese do judaísmo com o cristianismo, a gente tem uma mudança substancial. No judaísmo, Deus escolheu um povo. No cristianismo, o povo escolhe um Deus. E as pessoas têm o direito de ser quem elas são. O princípio da liberdade é a ideia do livre-arbítrio. Não vejo nenhuma contradição. E em relação à minha equipe, que colabora comigo no plano de governo, eu tenho excelentes economistas, colaboradores. Uns atuando diretamente, como é o caso do Eduardo Janetti, alguns colaborando institucionalmente e outros colaborando da forma que acha melhor, como é o caso do André Lara Rezende. Tenho excelentes economistas. As pessoas sempre dizem, Marina, nós nos preocupamos porque nós não sabemos como é que você vai governar. Meu problema não é governar, meu problema é ganhar. Porque se eu ganhar, primeiro, será um milagre do povo brasileiro e de Deus, porque com 10 segundos e com o dinheiro do fundo partidário, o PT, o PMDB, o PSDB terão quase, juntando o fundo partidário e o fundo eleitoral, quase $500 milhões para fazer suas campanhas. Eu terei 10 segundos de televisão. Se ganhar, vou governar com os melhores. Os melhores do PT, do PSDB, do PMDB, do PDT, porque pessoas boas existem em todos os partidos, mas estão no banco de reserva. E eu vou chamá-las para entrar em campo, para que a gente possa fazer o Brasil dos nossos sonhos. Muito obrigado, Marina Silva.